dos obreiros e no fortalecimento dos membros da igreja. Essa é uma grande questão. Quando nós trabalhamos com indígenas, por exemplo, algumas igrejas já foram plantadas pelo Amanagé. Mas quando a gente pensa na questão da formação de uma liderança local, para a continuação dessa igreja, aí a coisa pega. Estou lembrando aqui do caso da igreja lá de São Gabriel da Cachoeira, plantada pelo Amanagé. Há pouco tempo nós tínhamos lá então um missionário, foi ele que implantou a igreja. Era uma igreja indígena, porém urbana, no centro lá de São Gabriel da Cachoeira. Ele trabalhou, preparou a igreja e na hora que precisou sair, pensou então uma liderança indígena local. E aí ele, ao longo dos anos, tinha preparado, visto lá um indígena da área da cidade e colocou ele lá na liderança da igreja. Um problema, outro, tal, de relacionamento, alguma coisa de conduta, moral. O fato é que não deu certo. E a gente escutou então da igreja, uma igreja indígena, urbana, disse o seguinte: nós não queremos mais pastor índio, nós queremos um branco para liderar a nossa igreja. E aí assumiu um preto. Então está lá o Edilson, missionário nosso. Ele está lá. Talvez um dos melhores exemplos, um dos melhores resultados de trabalho com liderança local que a gente tenha é o Jaime. Mas o Jaime é uma mescla, né? É um índio que é meio paraguaio, alguma coisa assim, né? É uma mistura ali de ribeirinho com indígena. O fato é, irmãos, que a gente cai aqui no grande gargalo do plantio de igreja, que é a preparação de obreiros e do amadurecimento então da igreja. Como fazer, o que fazer e quando é que esses obreiros vão estar preparados para assumir então o trabalho. Essa é uma grande questão, são grandes questões que vão definir o nosso processo de plantio de igreja. Aí, ao longo desses anos, aí pelo menos uns 10 anos, que o Amanagé vem trabalhando tentando descobrir aí o caminho para a formação de obreiros. E quando eu voltei de Recife, então eles já estavam trabalhando com um programa chamado de CBMI, Capacitação Bíblica Missionária Indígena. E eles tinham planejado, o pastor Ronaldo, juntamente com o Márcio um programa de capacitação de obreiros. E ao mesmo tempo que capacitava os obreiros, trabalhava no discipulado da igreja local. E aí eles vinham trabalhando tal, então depois quando eu cheguei, então eu assumi a coordenação, e aí esse ano a gente publicou, juntamente com o pastor Ronaldo, esse livro aqui, que é uma sugestão, talvez um pontapé inicial para a gente discutir o processo de formação de obreiros nas comunidades tradicionais, que a gente aqui nomeou quilombolas, sertanejos, indígenas e ribeirinhos, né? A gente não quer de jeito nenhum dizer que isso aqui é a última Coca-Cola do deserto e tal, mas talvez seja um bom caminho para a gente pensar a respeito desse processo. Então o que a gente quer fazer hoje com vocês é dar uma olhada em algumas coisas, em alguns pontos, em algumas fundamentações pedagógicas e metodológicas que a gente crê que sejam assim pertinentes e que sejam adequadas a esse universo cultural que são as comunidades tradicionais, tá bom? Mas antes a gente vai fazer ali uma introdução que eu acho que seria bom, antes da gente pegar aqui esses elementos que a gente encontra aqui no livro. O livro ainda não chegou aqui em Manaus, deve estar chegando por esses dias, estava hoje vendo ali com o cara da editora, e ele disse que vai levar uns 15 dias mais ou menos para chegar para cá, e aí vai estar disponível aí para vocês. Então, no site da editora está R$40,
Aqui a gente está vendendo a 30, mas se você comprar uma quantidade maior vai para 20, e se for fazer vai para 15. Esse negócio é para abençoar, né? Então não vai ganhar dinheiro. O fato é que a gente vai estar com esse material aí já daqui a uns 15 dias. Mas deixa eu perguntar aqui um negócio para vocês. Qual é o grande problema que vocês acreditam na formação de uma liderança local? Qual é o grande problema de nós formarmos líderes que sejam capazes de dar continuidade ao trabalho de implantação de igreja que normalmente nós realizamos? Me ajudem aí. Naquela questão de a família, às vezes, até da própria pessoa que a gente está querendo trabalhar para líder, né? Às vezes já é complicado essa questão de ter família, de ter casamento, para casamento. Tem essa questão de verdade, às vezes tem uma pessoa boa, mas a família, assim, problema já com a esposa, né? Questões morais, questões de valores morais. Estava numa comunidade, não vou dizer qual é a comunidade, aí o pastor de lá da comunidade disse assim: não, eu estava com o meu irmão, pastor da igreja tal, não sei o quê, e aí ele veio conversando comigo. Isso é no meio do mato, viu? Não é urbano, não. É meio rural. Aí ele, esse pastor meu veio aqui comigo, ele falou comigo, a gente estava lá na conferência, ele disse assim: olha, toma conta aqui da conferência, porque aí eu vou ficar com aquela jovem amiga. Eu vou ficar lá, tal, porque aí talvez eu case com ela. Aí disse que o cara sumiu. E voltou no outro dia todo contente, né? Aí todo contente, ele disse: fiquei com ela e eu acho que eu vou casar com ela. Mas ele me contou isso de uma forma tão natural, ele estava contando isso como se fosse a prática natural e a prática normal daquela comunidade. Então, para mim foi um escândalo, né? Assim, mas o cara passou a noite com a irmã da igreja para saber se ia casar com ela, tal, sei o quê. Mas para o ambiente, para o universo que eles vivem, aquilo era extremamente normal. Aquilo era, talvez seja um dos grandes desafios que nós temos aí para a formação desses obreiros. Maravilha, o que mais? Vamos pensar num aqui. O que é que você espera do pastor da sua igreja? Quais são as expectativas que você tem do pastor da sua igreja? Bora lá, que ele seja um bom administrador, sim ou não? Sim. Que ele saiba administrar a igreja. Que ele seja um bom pregador, sim ou não? Sim. Que ele seja um bom professor. Que ele seja um homem misericordioso de visitas e que vá na casa da irmãzinha, que vá no hospital e tal. Qual é a expectativa que nós temos também dos nossos obreiros locais? Não me parece ser uma covardia grande a gente ter essa expectativa, não só dos nossos pastores, mas também dos nossos obreiros. Percebe isso? A expectativa de que ele cumpra todas as tarefas da igreja, mesmo não tendo a habilidade ou o dom para aquelas tarefas todas. Mas nós temos essa expectativa. Talvez um dos grandes problemas na formação dos nossos obreiros não seja neles, talvez seja em nós mesmos, nas nossas expectativas que nós colocamos em cima deles. E aí vem aquele discurso: ele nunca vai estar preparado. Nunca vai estar preparado. Nós vamos estar sempre desconfiados de que ele não vai dar conta do serviço. E possivelmente não vai dar conta, porque a expectativa que eu tenho dele é muito alta. Muito alta. A gente precisa, em primeiro lugar, pensar qual o tamanho da expectativa, ou o que é que nós esperamos desses nossos obreiros das igrejas implantadas por nós. Outro problema, questão do sustento desses obreiros. Já pensaram sobre isso? Em comunidades tradicionais, como as comunidades lá ribeirinhas, lá do Cunheiras, ou indígenas,
Canaã é uma mistura, né, ribeirão com indígenas. Como nós vamos sustentar esses obreiros? O problema é, eles têm uma referência a respeito de um pastor e de como esse pastor é sustentado. E a referência que eles têm é a referência do missionário, que não trabalha e recebe. Percebem isso? Sim ou não? Balança a cabeça, ou vocês estão dormindo. Ou então eu concordo, se não concordar, diz assim, não estou concordando com isso não, tal. E aí a gente conversa, tá bom? Mas pelo menos balança a cabeça. Porque se vocês vão dormir aí eu durmo aqui, você nunca mais me chama para conversar com você, tá bom? Então é uma outra grande questão, como sustentar esses obreiros? Eles têm uma expectativa, a expectativa é que alguém sustente, que a igreja sustente, que tenha um sustento. Normalmente nós não ensinamos ou não temos a expectativa do trabalho, do formador, como é que se diz, entenda, da bivocação, então, mesmo em comunidades tradicionais, então sempre há essa expectativa. Mas vamos pensar aqui, então, a respeito da importância da liderança no processo de plantação de igreja em ambientes intercultural. E aí a gente vai explicar direitinho qual é essa ideia de interculturalidade também, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria ver com os irmãos é o que é a igreja. O que é a igreja? Esse aí está no livrinho aqui, esse conceito, ou pelo menos essa ideia de igreja, e eu queria ler com vocês. Se for pequeno, não foi? Deixa eu tentar aumentar. Só levantar o... Quantos trabalham com plantação de igreja aqui? Só vocês? Os outros estão dentro da igreja mesmo, né? Iraque. Eu citaria também outras coisas que eu acho que não são tão impactantes quanto o que o irmão falou ali, né, da família, questão moral, mas ele também tem questões menores, tipo formato de ensino, currículo, né, por assim dizer, a baixa escolaridade, né, dos obreiros do interior. Então são outras questões que também assombram um pouquinho quando a gente começa a lidar com a formação de obreiros. Boa aí. Eu não quis tocar nessa situação porque aí a gente vai fazer uma proposta com relação a currículo, vai fazer uma proposta em relação à didática também, a metodologia, eu trabalho com essas comunidades, mas assim, eu estou falando para os irmãos, assim, uma proposta, meus irmãos, para a gente discutir, a gente procurar melhores caminhos. Mas de fato é um grande desafio lidar com essa distância, talvez, não só a distância cultural, mas a distância que não deixa de ser cultural também, essa distância de informações de cosmovisão, né, de como se percebe a vida e do que se tem a respeito dessa vida. Por exemplo, em algumas comunidades indígenas a gente precisa utilizar intérprete. Então, assim, o que se perde nesse processo de interpretar, né, assim, em algumas comunidades indígenas, eu não sei nem o que o intérprete está dizendo para a comunidade, né? Eu falo aqui, ele interpreta lá e eu peço a Deus que eu esteja falando aquilo que eu gostaria que fosse comunicado, né? Então, na verdade, a gente está diante de um grande desafio, E com pouca coisa escrita, com pouca coisa feita, né? Bora lá.
Vamos pensar aqui o que é igreja. A gente coloca aí. Quem pode ler aí para a gente? Começa a ler. Uma igreja é um ajuntamento de pessoas que amam e seguem o Senhor Jesus. Ótimo. Vamos devagarinho, viu? Devagarinho. Tá? Um ajuntamento de gente. Isso é relacionamento. Implica em relacionamento. Aquilo que foi colocado por Ronaldo como sendo um dos principais ou um dos pilares da plantação da igreja. Então, mesmo quando a igreja é formada, estabelecida, o relacionamento continua sendo uma grande força na continuidade da igreja. Ajuntamento de gente que o creem, que amam e seguem ao Senhor Jesus. Isso é relacionamento ou não é? É relacionamento com Deus, né? A espiritualidade, a piedade, a devoção, o amor, né? A dedicação a Deus, tudo isso tem a ver com relacionamento. Bora lá. Como crentes em Cristo, não nascemos para viver sozinhos, óbvio, mas em comunidade. A igreja é a comunidade dos convertidos. Isso. Foi começada por Deus e pertence a Deus. 1 Coríntios 1. Maravilha. E relacionamento até então. Relacionamento com a comunidade, dentro da comunidade, e relacionamento com o Senhor da igreja, com o dono da igreja. Maravilha. Assim, ela existe para agradar a Deus. Relacionamento. Agradar a Deus. Pode continuar. A igreja não tira as pessoas de suas casas nem de sua vida normal. Ao contrário, os crentes em Cristo são chamados para servir a Cristo onde estão. Atos 2, 42, 45. E contava com a simpatia de todos de texto lá de Atos, né? Não conhecem bem. A igreja não pode ter fronteiras. É uma comunidade missionária, foi chamada para viver e falar de Cristo perto e longe. Sua função, perto e longe. Não sei quantos conhecem aquela discussão teológica, missiológica de hoje em dia, da igreja missional e da igreja missionária, né? Mas a igreja é chamada para ser bênção perto e para ser bênção longe, né? A igreja missional acredita que precisa ser perto, ali na sua redondeza, ser uma igreja relevante, né? Aí eu estava ouvindo esses dias alguém dizendo o seguinte, vou deixar isso aqui, dizendo o seguinte: a igreja não foi chamada para ser relevante, foi chamada para ser santa, né? Então, assim, o que é uma igreja relevante? Então, o que é que nós chamamos de relevância, principalmente dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? Você tem esse PowerPoint para depois mandar para os alunos? Posso mandar sim, sem problema. Depois, eu mandar com vocês, a gente manda para vocês. Maravilha. Maravilha. Então, é bênção perto, é bênção na sua redondeza, na sua comunidade, é bênção no seu bairro, mas é bênção longe também, porque envia os seus. A gente vê isso muito bem no ministério de Jesus. Jesus tinha os seus discípulos, alguns eram enviados, outros ficavam com ele, eram bênção longe, eram bênção perto também, né? Maravilha. Pode continuar, meu irmão. A vida da igreja, que segue a Bíblia, é um grande testemunho para o mundo inteiro. É necessário, portanto, que preguemos o Evangelho de maneira que faça sentido tanto para os crentes quanto para os que não conhecem a Cristo. Isso. Oi? Relacionamento. Eu queria que essa palavra ficasse pulsando na cabeça de vocês. A igreja, ou não só a igreja, mas a vida piedosa, ou a vida do crente é pautada e baseada em relacionamento. O homem é um ser relacional, mas não porque é homem, ser humano, mas porque ele foi criado para viver dentro de um relacionamento. Maravilha. A missão maior da igreja é glorificar a Deus. Maravilha. A glória de Deus. É preciso morrermos para nós mesmos, nós podemos glorificar a Deus em nossa vida diária. Romanos 16:5. A igreja é fruto da misericórdia de Deus, alcançada pela graça. É propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, lavada pelo sangue do Cordeiro, salva mediante a fé. Somente pela fé em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, a igreja existe para a glória de Deus. E esta
E a chama, né? E a chama. Acho que é chamada. E a chamada. A palavra transformadora, a palavra transformadora para cumprir uma missão. Tornar Cristo conhecido entre todos os povos, até 1 Pedro 2,9. Acho que deu um erro ali na hora. Chamada para ser, para cumprir uma missão. Você está onde? Desculpa que eu não estou Salvar mediante a fé, somente pela fé em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, a igreja existe para glorificar a Deus e a chama, ou seja, chamada, né? Seria isso. Chamada, palavra transformadora para cumprir uma missão. Acho que teve um erro aí. Foi. Depois eu achei isso aí. Para cumprir a missão e tornar Cristo conhecido entre todos os povos da terra. Excelente. Então, mostra também a função da igreja, a principal função da igreja, que é glorificar a Deus, e a função proclamadora da igreja. Mas o que eu queria que ficasse destacado aqui, irmãos, é que a igreja, ela é pautada e baseada, a nossa vida, ela é basicamente relacional. Então aí eu queria só fundamentar aqui, pensando em Efésios, o livro de Efésios, irmãos conhecem muito bem, como ele é dividido em dois grandes blocos. No primeiro bloco você tem uma boa definição do que vem ser a igreja e suas definições teóricas. Separada, chamada, não tem ali camada, mas é chamada, predestinada, eleita, redimida, etc. Então, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, você tem essa definição bem clara de Paulo do que vem a ser a igreja. E nos 3 últimos capítulos, você tem então uma sistematização do comportamento, do procedimento dessa igreja que crê naquele conceito que ele deu, naqueles conceitos que foram dados nos 3 primeiros capítulos. Não sei se os irmãos perceberam isso ou compreendem bem isso e já viram isso certamente. Inclusive, quando ele termina o capítulo 3, ele termina com uma oração, e a oração ele diz assim: para que vocês sejam plenos da presença de Deus. Eu gosto muito disso, me parece que é esse enchimento da presença de Deus, dessa relação tão profunda e tão arraigada com Deus, tão encarnada com Deus, que é essa a grande expectativa do Evangelho na vida do povo, é que nós sejamos plenos da presença de Deus. E aí no segundo momento, na segunda parte do livro de Efésios, então ele sistematiza esses conceitos de forma prática. Então, já que vocês creem nisso, já que vocês entendem bem isso, então se comportem dessa forma. E percebam que ele começa então a mostrar elementos de relacionamentos: humildade, mansidão, seguir a verdade em amor, a prática dos dons para edificação. Percebe isso? Os dons é para edificação da comunidade, ou seja, elemento de estruturação relacional. E ela culmina então ali no final do capítulo 5 e capítulo 6 com aquelas práticas bem visíveis da vida familiar, da vida como patrão, como empregado, tudo nessa perspectiva de relacionamento. Vocês lembram daquele encontro de Jesus com o intérprete da lei? Que aí culmina então na parábola do bom samaritano, no capítulo 10 de Lucas. Quem lembra aí da história, que pode nos ajudar? O intérprete da lei procura Jesus, e qual é a pergunta que ele faz? E aí quem foi hoje de manhã que estava levantando essa questão de qual é a pergunta para a resposta, né? Dentro do... E o intérprete da lei, ele faz uma pergunta a Jesus. E qual é a pergunta que ele faz para Jesus? Quem lembra? Quem é o meu próximo? Ele faz essa pergunta já depois daquilo que eu creio que seja o central daquele texto. O central daquele texto não é a parábola.
E parece que o grande centro daquele texto é naquela conversa do intérprete da lei com Jesus. E ele começa com uma pergunta. Como é o nome? O que eu faço para herdar ele? E ele chega até, bom mestre. Aí Jesus vira para ele e diz assim, por que você me chama de bom? Porque Jesus sabia que ele não percebia a Jesus como Deus. E aí ele diz assim, está me chamando de bom por quê? Bom só a um. E aí ele pergunta, o intérprete da lei pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então devolve a pergunta, fazendo uma outra pergunta. E qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Eu acho isso muito joia. O que diz as Escrituras? Ele não era o intérprete da lei? Não era ele o conhecedor da lei? E aí Jesus devolve a pergunta, fazendo uma outra pergunta. O que diz as Escrituras? Jesus poderia ter dito assim, aqui, você quer ter vida eterna? Pô, eu aqui, eu sou a palavra tal, mas ele não faz isso. Ele devolve e pergunta, o que diz as Escrituras? E aí ele responde o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Percebam que é essencialmente relacional. Essencialmente relacional. O que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos? Eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos é que nós temos um Evangelho, nós temos um Cristo que nos oferece, que nos estimula e que nos chama a uma vida de relacionamento. Relacionamento profundo com Deus e relacionamento profundo com nossos irmãos. Então, nessa obra missionária, nessa obra de plantio de igreja, nessa obra de formação de obreiros, nós precisamos ter essa concepção de relacionamento. Relacionamento. E formação de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. Maravilha? Alguns problemas do contexto. Para a plantação de igreja e para a formação de obreiros. Bora lá. No meio urbano ocidental. Por que eu estou chamando de ocidental? Estou chamando de urbano ocidental porque ele possui essa cultura ocidental, essa cultura nossa, a cultura que nós vivenciamos aqui nas grandes cidades. Porque se a gente for pensar apenas em contexto urbano, nós poderíamos pegar uma Santa Isabel do Rio Negro, poderíamos pegar um São Gabriel, que é uma outra concepção de vida, uma outra cosmovisão. Mas a gente pensando aqui no meio urbano ocidental, pensando aqui em Manaus, no nome em Manaus. Então, quais são os valores que se estabelecem e que quebram essa premissa de que a igreja ela é relacional e que o evangelho é essencialmente relacional? Então, nós temos ali o secularismo. Quem sabe aí o que é secularismo? Para ajudar a gente, para vocês não dormirem. Me ajudem aí. Qual é a ideia? Porque a gente fala muito, né? Não, eu vou, por exemplo, eu sou pastor, mas eu tenho o meu trabalho secular, né? Então eu tenho a igreja, mas também eu trabalho secularmente e tal, né? Então é secular, mas o que é que vem a ser essa ideia de secular? Tem uma separação entre o sagrado e o profano. Excelente. Essa dicotomia entre o que é santo e o que é sagrado. A gente poderia pensar também que é na compreensão de que Deus não intervém naquilo que não seja de ordem religiosa, né? Então não há intervenção de Deus. Então, assim, o mundo que a gente vive hoje, a sociedade que a gente vive hoje, pode até acreditar em Deus. Já perceberam isso? Pode até acreditar num ser maior, grande, mas que não acredita na intervenção desse ser na minha vida. Ele não decide, ele não é Senhor sobre a minha vida. Eu lembro quando eu entrei na universidade na década de 80, eu recebi as recomendações do meu pastor da seguinte forma: cuidado que ali é um ambiente materialista, só tem ateu. Não. Aí eu entro na universidade, estava vindo uma gama de doutores da Europa,
E, irmãos, sem exagero, eu acho que 90% deles criam em tarô, em árvorezinhas de cristal, em forças cósmicas, tal. Eles tinham essa concepção de um ser, de uma força que existia no mundo, mas que essa força ela não determinava, ela não intervia no meu eu, na minha liberdade. Aí tinha até uma professora que ela dançava a dança do vento. Aí, que coisa boa, ela era doutora de da França. Para deixar o físico bem, a professora era assim, não é só isso não. É uma questão de espiritualidade também. Sério mesmo? Quando eu danço, então as energias entram pelo meu chakra, que fica aqui na altura do umbigo. Então por isso que a dança do vento. Então assim, essa concepção do sagrado, essa concepção da força maior, mas que essa força ela não intervém na vida do indivíduo. Hedonismo, quem é? Quem lembra aí? Quem é que pode ajudar? Prazer, né? Tem a ver com o prazer. Prazer. Então, a boa parte da nossa sociedade é movida pelo prazer, na busca do prazer. Então, aquilo que me satisfaz. Então, vocês já ouviram muito bem a novela, a pessoa diz, mas eu tenho o direito de ser feliz. E dane-se o mundo, dane-se o filho, dane-se o marido, dane-se qualquer coisa. Porque eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de escolher, eu tenho o direito ao prazer. Então, é essa a ideia. Então, percebam, enquanto que a igreja, ou que o evangelho, nos chama a uma realidade relacional, nós temos essas vertentes da sociedade nos tirando, nos colocando para longe de Deus, dizendo que você tem o direito a ser feliz, independente dos outros. Não me interessa o que o vizinho pensa, o que o pastor pensa, o que a sociedade pensa. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito ao prazer. O que mais? Narcisismo. Exatamente, é o narciso, né? O cara que se olhava no espelho e dizia, eu me basto, né? Eu sou o cara, né? Aleluia a mim, glórias a eu. Aleluia a mim, glórias a eu. Exatamente. Não me interessa o que os outros pensam também, não me interessa o que a sociedade está pensando, eu sei que eu sou o cara. Eu lembro quando eu era ainda adolescente, eu sonhava, eu sou lá de Recife, né? Então eu morava ali no Pina, que é pertinho daquela praia de Boa Viagem. Aí naquela época as motos eram CT 500 toneladas, era a moto, né? Aí eu sonhava em uma bicha daquela lá, passando pela praia, pela rua da Boa Viagem. Eu sonhava pelo cabelo bom, assim, então o cabelo saía voando assim, ó. E todo mundo dizia, é legal, né? E é o cara, né? E você achar que é o cara, né? Então, esse é o universo social que a gente está vivendo, que a gente vive num contexto urbano ocidental. Eu sou o cara, eu preciso ser o cara, eu preciso do prazer e eu não tenho satisfação nenhuma a dar a Deus. Pluralismo, quem sabe aí? Qual é a ideia do pluralismo? Eita, deixa eu só atender aqui minha filha rapidinho, prometo.